A mensagem é um povo sendo preparado para vencer. E nós vamos trabalhar o capítulo 5. Em alguns momentos vamos trabalhar em blocos de versículos e às vezes um versículo também individualizado, e nós vamos falar, expô-lo também de forma individual. Não vamos ler agora todo o bloco do capítulo, compreende o capítulo 5 do 1 ao 15. Mas, enfim, queridos, mais uma vez nós estamos aqui na caminhada de Josué, junto com o povo, adentrando a terra prometida, a terra que o Senhor havia prometido desde sempre ao seu povo. E, queridos, não havia muito tempo que os israelitas já se encontravam do outro lado do Jordão. Eles já estavam lá em completa segurança. E assim Deus deu ordens a Josué para que Josué viesse circuncidar os israelitas e dessa forma recebessem então a marca da aliança. A travessia do Rio Jordão, ela simboliza a morte do eu. Contudo, fora feito de uma forma coletiva. Mas agora cada um deveria matar o seu eu de forma individual ao ser circuncidado. E o rito da circuncisão no Antigo Testamento simboliza tirar o pecado. Já no Novo Testamento, o significado é despir-se do velho homem, é despir-se da velha criatura, é despir-se da carne. Mas, queridos, infelizmente os israelitas tornaram este rito da circuncisão como algo meramente, simplesmente físico, como algo somente do exterior. E os judeus do Antigo Testamento tiravam uma pequena porção somente de sua carne, ou seja, a pele do prepúcio. Porém, os cristãos do Novo Testamento eram circuncidados de outra forma, eram circuncidados no coração, e isso através de Cristo, pela fé em Cristo Jesus. E dessa forma eles então se despiam não só de uma pequena parte, mas do corpo da carne. Gálatas capítulo 2, versículo 19 diz: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, essa circuncisão em Gilgal significa que todo verdadeiro cristão deve viver crucificado com Cristo. Os israelitas, quando eles estavam peregrinando pelo deserto, perdidos, não receberam a marca da aliança justamente devido à sua incredulidade, porque eles não creram. E dessa forma perderam a condição de comunhão com Deus através da aliança. A travessia do Rio Jordão foi um maravilhoso, foi um glorioso milagre. E o povo que habitava em Canaã, quando eles souberam, quando tomaram ciência deste magnífico acontecimento, desse extraordinário acontecimento, eles entraram em pânico, ficaram amedrontados, ficaram aterrorizados, completamente com medo. E se analisarmos essa situação de forma racional, de uma forma lógica, de uma forma humana, nós vamos entender que neste momento em que os inimigos estão com medo, estão amedrontados, eles estão querendo se esconder, eles estão acuados. Se nós olharmos num pensamento humano, num raciocínio lógico, agora é exatamente o momento de atacarmos, de irmos de encontro aos nossos inimigos. Contudo, queridos, precisamos entender
entender e ficar muito bem claro em nossas mentes que nossos pensamentos são, olha, infinitamente diferentes dos pensamentos de Deus. Nós pensamos uma coisa, Deus pensa outra completamente diferente. Coisa boa era se nós pensássemos como Deus pensa. Coisa boa era caminharmos pelos caminhos que são de Deus e não os nossos. Os pensamentos do Senhor, queridos, eles são mais elevados que os nossos, como diz Isaías 55, no versículo 8 e 9. Sendo assim, Josué aguarda, ele espera o momento certo para poder agir. Afinal, Josué estava sendo guiado por quem? Josué estava sendo orientado por quem? Não por si próprio, não pelo seu eu, mas estava sendo orientado pelo Deus da sua vida, a cada passo que ele dava. Ele estava sendo orientado, detalhe por detalhe. Ele estava com os ouvidos abertos a ouvir ao Senhor. Como eu faço? E o Senhor dizendo, faça assim, dessa forma, desse jeito. Então, queridos, os acontecimentos narrados neste capítulo decorreram por aproximadamente 10 dias. Para somente após esses dias, os israelitas eles marcharem ao redor de Jericó por mais 6 dias, até chegar ao céu. Portanto, Deus ele aguardou mais de 2 semanas para, enfim, dar ao seu povo a primeira vitória na terra prometida, a vitória prometida sobre Jericó. E dessa forma precisamos entender que Deus, ao dar vitória aos seus, antes ele os prepara. Ele não dá vitória de todo jeito, ele prepara para isso. Quando Deus dá vitória, a glória também tem que ser dele. Se Deus não cuidasse de todos, obrigado, Júlio. Se Deus não cuidasse de todos os detalhes da vitória sobre Jericó, preparando o seu povo para isso, sabe o que aconteceria ao final? Eles poderiam dizer que o mérito da vitória foi do povo, foi deles mesmos, foi do exército de Israel. Se não, foi das estratégias montadas por Josué. Portanto, a triunfante e gloriosa vitória e conquista da terra deveria ser vitória de Deus e não vitória de homens. Não seria o fato das emoções do povo inimigo de estarem completamente abalados pelo medo que lhe batia o coração. Não seria isso. E tampouco deveria ser a coragem e a habilidade do exército de Israel, que isso é que daria vitória, que culminaria na vitória da nação. Mas sim, porque Deus estava à frente e no controle de tudo. E por vezes é muito isso o problema em nossas vidas. As vitórias vêm, e a vitória é do homem. É porque eu fiz, é porque eu sou. Porque se não fosse eu pensar, se não fosse eu falar, se não fosse eu decidir, se não fosse eu. Na vida do povo de Deus, se ele tem vitória, a vitória é de Deus. Portanto, queridos, Deus é Deus de vitória. O seu povo é mais que vencedor. Entretanto, antes da vitória, nosso Senhor, Ele prepara o seu povo para vencer. Vamos ler agora do versículo 1 ao 9. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral, souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se
e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde manam leite e mel. Assim, em lugar deles colocou os seus filhos, e foram os filhos de Josué foram os filhos que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Então, queridos, esse capítulo 5 de Josué, olha, eu queria dizer a vocês o seguinte: é tanta coisa que esse capítulo nos fala, que caso fosse possível, se vocês aguentassem, era um negócio para a gente passar aqui 3 horas. Mas creio eu que não é possível. Então, no capítulo 5 de Josué, narra os acontecimentos em Gilgal, que foi o local onde Israel acampou pela primeira vez, logo que atravessou o Rio Jordão. Foi em Gilgal onde o Senhor deu ordens expressas a Josué para que os homens de Israel se submetessem a uma cirurgia, vale salientar, muito dolorosa, a circuncisão. Note que ela foi feita com facas feitas de pedra. Não era bisturi bem afiado, não. E isto ocorreu para que fosse restabelecido a comunhão e o relacionamento com Deus por meio da aliança, através desse rito simbólico da circuncisão. Israel era a nação da aliança, pois somente a ela, a Israel, o Senhor havia concedido tal privilégio. Esta aliança foi primeiramente pactuada com Abraão quando o Senhor chamou da terra de Ur dos Caldeus, chamou Abraão para levá-lo a uma terra e dele fazer uma grande nação, e que por meio dele, de Abraão, abençoaria todos os povos da terra. Louvado seja o Senhor. Olha nós aqui. Como sinal de seu pacto com Abraão e todos os seus descendentes, então Deus ordenou que fossem os homens circuncidados. E sendo assim, por meio deste ritual, o povo de Israel tornou-se um povo marcado, pois agora era um povo pertencente a quem? Ao único e verdadeiro Deus vivo. E por serem propriedades de Deus, por serem de Deus, por Deus ser o dono daquele povo, esse povo deveria então o quê? Lhe obedecer. Ele era o Senhor, e o povo, seus servos. E o servo não pode ser maior do que o Senhor. Então, por serem propriedades de Deus, esse povo deveria ter obediência, ser obediente ao Senhor. A marca da aliança pactuada pela circuncisão lembrava aos israelitas que seus corpos eram propriedades do Senhor. Portanto, seus corpos, ou seja, suas vidas,
deveriam glorificar a Ele, glorificar a Deus. De forma alguma, eles poderiam usar a prerrogativa de serem propriedade de Deus para os seus fins pecaminosos. Êxodo no capítulo 19, no versículo 5 e 6, diz assim a palavra: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas, ao Senhor falando a Moisés, para Moisés falar ao povo de Deus. Assim, queridos, a marca da aliança lembrava aos israelitas que eles eram um povo especial. Lembrava aos israelitas que eles eram um povo separado para ser santo. Portanto, aquele povo deveria manter-se puro no casamento. Aquele povo deveria manter-se puro na sociedade, nas suas relações com as pessoas. Aquele povo deveria ser puro na sua vida de adoração ao Senhor. Da mesma forma e não diferente, devem ser os cristãos, deve ser o povo de Deus do Novo Testamento, devem ser os cristãos até hoje. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Pedro fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Vê que glória, glória do Senhor, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Inclusive tem um louvor, né? Fala assim. E o bonito é o final desse versículo. O privilégio maior de tudo, além de ser tudo isso, eu sou para anunciar as grandezas daquele que o chamou, que me chamou, que chamou você, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, querido, aqui estão os privilégios dos cristãos, por terem sido circuncidados pela fé em Cristo. Quais privilégios? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Estes são os mesmos privilégios que o Senhor havia prometido a Israel, se ela o obedecesse e guardasse sua aliança. Os cristãos fazem parte de uma geração eleita por Deus para pertencer a Cristo. Os cristãos não são uma geração terrena, não é, mas uma geração celestial. Trata-se de um povo que vive na expectativa de ir morar na terra prometida. Qual? Canaã celestial, o céu, a eternidade. Ela tem que viver nessa expectativa. A expectativa de um cristão, de um lavado pelo precioso sangue de Jesus, aquele que foi circuncidado pelo Espírito Santo de Deus em seu coração, que foi transformado numa nova criatura. A expectativa dele não são nas coisas do mundo, mas do céu. Amém. É uma geração eleita, é uma nação santa. Pois essa nação oferece a Deus sacrifícios espirituais agradáveis, mas é também um sacerdócio real. E por quê? Porque proclamam as virtudes e grandezas de Deus ao mundo. Aleluia, glória a Deus. Nós só podemos ser essa nação santa se temos uma vida que adora a Deus.
Se temos uma vida de louvor ao Senhor, não é de louvor de ficar cantando, também. Mas uma vida de louvor ao Senhor. O que é uma vida de louvor ao Senhor? É uma vida que discursa por ela própria as grandezas do Senhor, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto milagres maravilhosos Ele fez na nossa vida ao ponto de nos transformar. E só pode ser um sacerdócio real se esse abrir a boca e proclamar as grandezas do Senhor. Aleluia. Como nação santa, estes entram no céu pela fé, para assim apresentar-se diante de Deus em verdadeira e pura adoração. E como sacerdócio real, vão pelo mundo para testemunhar o glorioso poder de Deus. Os cristãos, por fim, são um povo exclusivo de Deus. É um povo seu, é um povo dele. É sua propriedade, comprada pelo precioso sangue do Cordeiro Santo. Ou esse povo é de Deus, ou não é. Não pode ter um povo de Deus e do mundo. Ou é de Deus, ou é do mundo. Porque esse povo antes, ele andava perdido pela treva do pecado e da vergonha. Antes viviam sob os olhos de um Deus irado, pois faziam parte da potestade das trevas, mas por meio de um ato sublime e glorioso de amor, foram estes transportados para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, glória a Deus. Portanto, somos dele, e por assim sermos dele, recebemos tão grandioso amor imerecido. E por termos recebido esse grandioso amor imerecido, então nós abrimos nossas bocas e o louvamos por todo o benefício que Ele fez por nós. Durante o tempo em que divagaram, sem rumo, perdidos pelo deserto, os israelitas não praticaram circuncisão. E isso deu-se porque quando estavam prestes a entrar na terra prometida, em Cades Barneia, vocês lembram o que aconteceu lá? Foi dado aqui. Quem estava aqui em todas as exposições até agora dos capítulos de Josué? Lembra o que aconteceu em Cades Barneia? Meu Deus do céu. Chegar em Cades Barneia foi no momento em que os espias voltaram, foi o local onde eles vieram. Chegou lá a maior parte disso. Eu disse: rapaz, não dá certo esse negócio. O povo lá é forte, o povo lá é cheio de poder, o povo lá tem um exército grande. Nós não vamos conseguir nada lá. Encerra esse assunto. A terra é muito boa. De fato, é como Deus disse: é uma terra que manda leite e mel. É uma terra que vai dar tudo. Mas não dá para a gente, não dá para o nosso bico. Vamos voltar. Vamos voltar para o deserto. No deserto está melhor. Os bichos lá são menores. Hein? Os bichos lá são menores. É, os bichos lá são menores. Lá o negócio vai dar mais certo para a gente. Vamos aqui comendo esse manazinho que ele dá para a gente, essa merreca. Então, mediante a sua incredulidade, que aconteceu nesse momento, a terra prometida estava à porta, e eles disseram: não vamos entrar. Não creram na promessa de Deus. Deus disse: eu lhe darei uma terra que mana leite e mel. Se recusaram em acreditar na promessa de Deus. E assim toda a geração, excetuando Josué e Caleb, morreu como peregrinos desorientados no deserto.
Portanto, nesse tempo, Deus suspendeu o seu relacionamento pactual de aliança com aquele povo, com o seu povo, não exigindo mais a marca deste pacto por meio da circuncisão em seus filhos do sexo masculino. A comunhão acabou. O povo estava separado de Deus. A operação física, a circuncisão, ela tinha, queridos, um objetivo de simbolizar uma operação espiritual no coração. Deuteronômio 10, versículo 16, diz: sejam fiéis à sua aliança em seus corações e deixem de ser obstinados. Não há ato algum superficial, tal como uma cirurgia física, que possa transformar o coração de um ser humano, ou seja, que possa transformar o seu ser interior, o ser interior de uma pessoa. Não pode, não tem poder para isso. Tal acontecimento só pode acontecer, ou seja, o transformar do ser interior, ele só é possível de forma sobrenatural, quando de fato somos convencidos de nosso obstinado estado de pecado, e assim nós confessamos os nossos pecados e nos arrependemos, nos voltamos dessa forma para Deus, e o fazemos como? Através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, para somente dessa forma podermos ser transformados em uma nova criatura, com disposição de amar ao Deus que nos transformou e glorificar o seu nome. E esse amar a Deus envolve obediência. Às vezes nós dizemos, amamos demais a Deus, mas somos desobedientes, que só a graça. Que amor é esse? A circuncisão passou no decorrer do tempo a ser enxergada pelos israelitas como um ato místico, um ato mágico, como uma simpatia, ou como uma obra de mágicos, o que muito tem feito por aí. Acreditavam no rito da circuncisão. Eles acreditavam naquela cirurgia, nessa operação de fimose que faziam nos homens. Eles acreditavam nisso, mas não acreditavam no Deus de aliança. Pensavam que a circuncisão lhes seria a garantia destes fazerem parte do povo de Deus. No entanto, não precisavam, por isso, atentar aos decretos de Deus. Ou seja, achavam que poderia viver como bem entendesse. Quando a evidência de um cristão é retratada no seu estilo piedoso e devoto de viver. O que é estilo piedoso e devoto de viver? No estilo de obediência, de quem quer obedecer, de quem luta para obedecer, de quem se dobra diante do Senhor, de quem abaixa o queixinho levantado, de quem se prostra diante do Senhor, de quem, quando ele fala, ele se cala e só ouve e diz: sim, Senhor. Esse povo, ele foi muito advertido por Moisés, e não só por Moisés, mas por muitos outros profetas. Eles foram advertidos para serem piedosos, para serem devotos, para serem obedientes ao Senhor. Assim como também fez João Batista no Novo Testamento. Mateus 3, versículo 8 e 9. João Batista bradando e diz: deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer assim, não pensem que vocês podem dizer a si mesmos:
Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. E a farisaiada ficava doida, querendo matar João Batista. João Batista chamou o povo ao arrependimento. Chamou os líderes judeus ao arrependimento. E esses líderes judeus, quando escutaram isso, arrependam-se. Eles imediatamente lhes retrucaram, dizendo: que conversa é essa? Abraão é nosso pai. Como é que você vem falar de arrependimento? Nós somos uma nação santa, nós somos sacerdócio real. Sem arrependimento, sem fruto, sem evidência. E nem um pouco diferente são muitos professos cristãos que se acham completamente seguros de sua salvação e de que ao fim irão morar no céu. E isso simplesmente pelo fato de serem batizados. Aí eu desci as águas. Outros se acham salvos e seguros que irão para o céu porque participam, porque congregam, porque fazem parte de uma igreja. E outros ainda porque participam da ceia. Não falta uma. Eu sei que por isso eu vou para o céu. Já outros acham e sentem seguro, Alisson, da sua salvação, e que vão para o céu porque seus pais são cristãos. Ah, meu pai é crente. Ah, meu pai é pastor. Eu estou no céu. Não há dúvida alguma que ser batizado é algo que deve haver na vida de um cristão. Um cristão que de fato nasceu de novo, que creu em nosso Senhor Jesus Cristo, ele deve ser batizado. E verdadeiramente, se ele de fato é um cristão, ele quer ser batizado. Até porque é uma ordem do Senhor. É algo que deve haver na vida de um cristão. Congregar é preciso. É preciso porque para a saúde e para o propósito do corpo de Cristo. Tem que congregar. Tem que estar unido com o corpo. Para a saúde do corpo de Cristo, ou seja, para a saúde da igreja. Participar da ceia, claro, é ordem do Senhor. Tem que participar da ceia. Infelizmente muitos, a ceia tem na igreja hoje, não estão nem dando cabimento. Nada, é besteira. É só mais um culto. É não. Bota na sua cabeça, é uma ordem do Senhor. E quando você se omite, quando você se nega a cear, você está indo de encontro a uma ordem. Se eu vou de encontro a uma ordem, eu estou fazendo o que? Eu estou desobedecendo. Se eu estou desobedecendo, eu estou fazendo o que? Eu estou pecando. Você hoje parece mais é só um enfeitezinho que a diaconisa coletivo bota aqui, chega mais cedo, bota aqui, arruma com tanto gosto, com tanto capricho. É só para ficar mais bonitinho o culto. E no final a gente comer aquele pãozinho e botar o... É importante, mas não salva ninguém. Não é isso que salva.
Nada dessas coisas substitui o que de fato faz com que se instrumentalize, ou seja, passe a existir a salvação em nossas vidas. E o que é? Que é a fé. E fé em quem? Fé só e somente só em Cristo, em Jesus. É só por meio dela que nós somos salvos. Agora, sendo salvos, aí tem ceia, congrega, evangeliza. É corpo de Cristo. E não como muitos desigrejados que estão por aí, que se justificam de todas as formas para não fazer parte de uma congregação. Precisamos ter nossa comunhão com Deus. E essa comunhão precisa estar muito bem definida, Shirley. E deve estar muito convicta em nossa mente. Porque somente nessa definição e convicção de comunhão com Deus é que nós podemos alcançar a vitória. E depois que a nação, versículo 8, e depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então, queridos, Israel estava em Gilgal, estava lá no seu primeiro acampamento. E mais um pouco, mais um tempo, e todos os homens estariam como? Circuncidados. Inclusive, seriam circuncidados os soldados do exército de Israel. Então esse povo enfrentaria algo que a gente pode dizer o seguinte: eles estariam no descanso pós-operatório. Imagina aquele povo, tudo feito a fimose, daquela forma como foi feito, como é que estava? Não conseguia dar um passo. Então tinham que descansar, tinham que se recuperar. E olha, se todos os homens da nação estavam circuncidados, todos, sem exceção, e incluindo no meio desses homens o exército, aqueles que lutam, aqueles que estão ali para defender a nação, aqueles que estão ali para contra-atacar quando os inimigos vierem, também estavam lá. Estavam lá, deitadinhos lá no chão, sem poder fazer nada, sem mexer. Dor não. O que é que isso representa? O que é que isso vem à sua mente? Que a nação estava completamente indefesa. Ela ficaria indefesa por alguns dias, até eles se recuperarem. E o que seria aí uma grande oportunidade para quem? Para os inimigos atacarem e ali exterminar logo aquela nação. Mas Josué, querido, Josué como líder, e juntamente com aquele povo, eles precisavam fazer o quê? Eles precisavam exercer, praticar a sua fé. E neste momento, eles assim o fazem. Quando obedecem a ordem dada pelo Senhor. E sabe por quê? Porque ali estava um líder que tinha passado ao seu povo também já, e que já tinha sido preparado pelo Senhor, que já tinha embutido em sua mente que o segredo da sua vitória era o seguinte: Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. Vamos voltar lá atrás bem rapidinho. Nosso primeiro estudo. Capítulo 1, versículos 7 e 8 diz: somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar.
Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, queridos, atentar à lei do Senhor foi o segredo da vitória daquele povo. O povo não negligenciou a palavra de Deus. O Senhor diz: ei, circuncida. Quantos? A metade? Só uma parte? Todos? Todos? Então pronto, vão ser todos. Manda quem pode? Obedece quem tem juízo, quem tem temor, quem tem amor ao Senhor. O povo não negligenciou a palavra de Deus, mas antes eles creram na palavra de Deus, e por meio de sua fé, e por meio da paciência, gerada por esta fé, uma fé verdadeira, receberam a promessa do Senhor. O povo deixou-se ser circuncidado, e assim mostraram que estariam de fato prontos, aptos, preparados a marchar em volta de Jericó. Contudo, queridos, estejamos sempre vigilantes e de guarda levantada. Sempre que experienciamos uma vitória em nossas vidas, não demora muito e o Senhor nos envia uma prova para sermos testados. Abraão, ao chegar na terra da promessa, o Senhor diz: ó, é por ali, vai para aquele canto. Que canto? Como é o nome? É ali. Você está perguntando demais, é para ali. E eu farei isso, 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 isso. Ali tem uma terra que será sua. E através da sua vida você será uma grande nação. Vai. O que é que ele fez? Foi. Chegou lá, terra prometida aconteceu. É o glória. Aí foi festa, pulo, glória a Deus, aleluia. Mas quando ele chega na terra da promessa, o que é que ele enfrenta logo de cara? Falta de alimento. Elias triunfou sobre o Deus pagão Baal. Foi assim? É o que o povo mais gosta de pregar. Porém, em seguida, foi confrontado e temeu a ameaça de uma porqueirazinha, de uma feiticeira, de uma filha do capeta, de Jezabel. Até mesmo, queridos, o Filho de Deus, ele passou por isso. Porque Jesus, ao ser batizado, após isso ele foi levado para onde? Para o deserto, e lá foi tentado por Satanás. Olha, por vezes ocorrem grandes vitórias em nossas vidas. E essas grandes vitórias, quando ocorrem em nossas vidas, nos leva, sabe o quê? Orgulho. A presunção causada pela vaidade. E o que é que nosso Senhor faz? Deixa-nos enfrentar provas para que entendamos que necessitamos viver na sua dependência. E sabe por quê? Porque quem é Deus é Ele, e não nós. Nós somos simplesmente vermezinhos de Jacó. Vermezinhos de Jacó. Ele é que é o cara. Não é tu não, Evaldo. Ele é que é o cara.
Não é você não, Felipe. Ele é que é Deus. Vou falar aqui rapidamente da vida de Davi. Pastorzinho de ovelha, tomando conta das ovelhas do seu pai Jessé, novinho, baixinho, pequenininho, com algumas grandes experiências. Já tinha matado um urso e um leão, defendendo as ovelhas com suas mãos. Depois, novinho ainda, outra vitória. Chega Jessé na sua casa, aliás, Samuel na sua casa, e diz: Jessé, traz tudinho aqui, está tudo rejeitado. É o baixinho ali. Traga ali, ungiu rei de Israel. Segunda vitória. Terceira vitória. O pai disse: ei, vai levar comida para os seus irmãos que estão lá no fronte de batalha, e o negócio lá não está bonito. Quando ele chega lá, um gigantão, todo mundo, eu enfrento ele se ninguém quiser enfrentar. Tu não enfrenta, tu não aguenta, eu aguento. Eu não. O Senhor quer comigo. Até então ele não tirou a glória de Deus. Até então as vitórias que ele teve, ele disse que foi Deus. A vitória foi de Deus e não dele. Ele diz: olha, o mesmo Deus que me fez, que me deu condições de matar um urso e um leão, Ele me dará também condição de botar esse gigante abaixo. A vitória era de Deus. Quando ele enfrentou o gigante, o que é que ele disse ao gigante? Em nome do Senhor dos Exércitos, eu irei adiante de tu. E agora se prepara, gigante, que acabou o teu tempo. Aí ele, depois de muita perseguição, teve as vitórias, veio uma perseguição. Essa perseguição foi para prepará-lo, tratá-lo para uma grande vitória. Quando ele ia sentar no trono de Israel. Sentou. Aí só fez, como diz uma amiga minha, caca. Meu reino. E começou o eu precisava ir de novo submergir as águas. Portanto, precisamos, se nós precisamos sermos vigilantes antes das nossas lutas e batalhas diárias, ainda mais precisamos, mas muito mais ainda, precisamos quando nós obtemos a vitória. Você está vigiando porque o leão está bradando ao seu derredor, rugindo. Vigie mesmo, crente. Agora vigie também quando você tiver vitória, porque ele não vem bradando como leão, não. Ele vem como uma serpente, rastejando, e vai começar a trabalhar na sua e na minha vida pelas brechas que damos ao diabo. Nossa fé deve estar muito bem alicerçada, preparada para podermos receber a vitória. A vitória. Versículo 9. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Então o pecado de Israel em Cades Barneia foi uma grande desonra para o povo. Porém havia ficado no passado, estava lá atrás. Agora a nação não mais estava indecisa ou incrédula quanto a entrar na terra prometida, pois Israel acabara de entrar. A nação havia tomado posse da terra. A nação já tinha conquistado o território a leste do Jordão, e os israelitas já encontravam-se naquele lugar. Eles haviam cruzado o rio Jordão. Eles estavam prontos para a conquista. Aquela geração que ali estava não deveria
mais importasse com o que os egípcios falavam. O que falavam, o que falaram e o que estavam falando. Não devia mais se preocupar de falar porque aquele povo no passado, em outra geração, negou o Senhor, foram incrédulos. Não esqueçam. Afinal, cada homem ali israelita trazia em seu corpo a marca da aliança. E dessa forma eles não poderiam e nem deveriam esquecer que eram filhos da aliança. E que a terra que eles estavam diante, que estava diante deles, era a promessa do seu único Deus vivo. Portanto, eles deveriam ir adiante. E então eles deveriam conquistar, tomando posse da terra que lhes pertencia. A humilhação e a vergonha foi removida por Deus por meio da aliança, através da circuncisão. E para obtermos a vitória, nós precisamos entender que a vergonha do pecado foi removida por fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nenhuma condenação há mais sobre nós. Nenhuma. Fomos circuncidados em Cristo Jesus. E o versículo 10, 11 e 12. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermentos e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Uma vez que somos livres da vergonha do pecado em nossas vidas, por Cristo Jesus, esquecermos das coisas desse passado, que fomos livres dele, é de fato um excelente conselho. Paulo, em Filipenses 3, ele nos dá esse conselho quando ele diz que ele próprio nada alcançou ou conquistou, mas que se esquecia das coisas que ficaram para trás, focando agora só no viver em Cristo e para Cristo, e assim objetivando o prêmio do chamado gracioso de Deus em Cristo Jesus. Esquecer das coisas para trás, agora é Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. De fato, que se assim venhamos proceder, porém, quero frisar as coisas no passado, do passado que não deviam sair de nossas mentes. Há uma delas que não pode ser esquecida. E essa que não pode sair da nossa mente de forma alguma. Podemos esquecer dessas tantas outras coisas, mas há algumas, e entre elas esta deve estar toda vez em nossa mente, sendo lembrada, memorizada. Deve ser um memorial no nosso cérebro. É que um dia nós éramos escravos do pecado. É que um dia nós vivíamos no Egito. Contudo, devido crermos no sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, nós então fomos libertos. Essa é uma lembrança que nós não podemos esquecer. E parece que o cristão, o que é salvo, esquece.
e algo incoerente. Moisés, após o povo ser liberto do cativeiro, Moisés os advertiu para que nunca viessem esquecer que um dia foram escravos no Egito e que o Senhor de lá os libertou. E queridos, essa sublime e gloriosa verdade era simbolizada pela celebração anual da Páscoa. Portanto, assim como aquele povo do Antigo Testamento, os cristãos do Novo Testamento não devem se esquecer de quão são um povo salvo e liberto. E liberto por quem? Pelo sacrifício do Cordeiro, pelo seu sangue que nos lavou. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é tipificada no sacrifício do Cordeiro Pascual. E daí o motivo porque os israelitas celebraram a Páscoa em Gilgal, pois a morte e a ressurreição de Cristo é o nosso único caminho de vida e de vitória. O único. No dia após a Páscoa, o maná cessou, encerrando um milagre que durou por longos 40 anos. Vê que Deus maravilhoso. E Deus tem provido maná, e o povo tem dado coisa dele. Só isso. Só isso. Deus tem provido milagres na vida das pessoas. O maná da salvação na vida da família, dos filhos, da esposa, dos esposos. E em si próprio. Mas isso é pouco. Não vale nada. Esse maná tem um sabor ruim, enjoativo. É a mesma coisa. Eu estou com saudade dos alimentos do Egito. A Páscoa, ela quer lembrar os israelitas o Egito e a escravidão e de como o Senhor de lá os libertou. A ceia quer lembrar-nos que nós estávamos no Egito do pecado, na sepultura do pecado. Nós estávamos mortos em delitos e pecados e não haveria de forma nenhuma solução para nós. E a ceia quer dizer isso. Cristo morreu pelos seus pecados. Aleluia. E o povo desdenha. Come do pão e toma do suco de uva. Parece que não estão fazendo nada. Parece que não tem significado de nada. O maná lembra os israelitas, sabe o que? A vontade deles voltarem para o deserto. Quando lá eles murmuravam dizendo: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Ou seja, esse povo, em outras palavras, diz: maldito seja esse Deus. Assim somos nós, quando nos colocamos ingratos com Deus. É como saísse de nossas bocas: maldito é o Deus da minha vida. Deus alimentou o seu povo com o pão do céu.
mas ainda assim desejaram a comida do Egito. A dificuldade não foi Deus tirar seu povo do Egito, mas foi tirar o Egito do seu povo. E essa tem sido a dificuldade. O povo tem buscado a Deus, mas tem pedido as coisas do Egito. O povo não vem buscar a Deus e agradecer: Senhor, obrigado porque me tiraste do Egito. Ainda que eu andei pelo deserto, ainda que eu comi 40 anos no maná, louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Obrigado pela terra que tu nos deste. Obrigado, Senhor, do cada passo. Obrigado por tua misericórdia. Obrigado por tua compaixão, porque se não fosse tua misericórdia e tua compaixão, nós estávamos debaixo da tua justa ira. Obrigado, Senhor. Não, isso não é motivo de oração. Motivo de oração é: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, isso aqui, Senhor, aquilo. Sabe o que é isso? É porque tem um bocado de crentalhada, indouta, ignorante, analfabeta, que não conhece o Deus da vida dela. E sabe por quê? Porque não busca conhecer. A palavra é pregada. Eu posso pregar essa palavra 150 vezes em várias igrejas por aí, saio de lá, o pessoal batendo nas costas, que chega a não dar arrepio. Muito bem, palavra. Precisamos muito dessa palavra. No outro dia está Zé Pentecostal das Quantas do Fogo do Inferno. Prega as heresias mais feias do mundo. Prega tudo que o coração quer ouvir. O enganoso coração do homem. Quando ele sai do púlpito, palavra maravilhosa. Ei, qual é o Senhor que você serve? A dificuldade não foi Deus tirar o povo do Egito, mas foi tirar o Egito do seu povo, tirar o Egito do coração do povo. Assim são os muitos professos cristãos. Dizem que são alimentados pelo pão da vida, dizem que são alimentados pela luz do mundo, contudo sua fala e confissão de fé é contrária aos seus desejos, pois não deixam de desejar um apetite voraz às coisas que fazem parte do passado de suas vidas. Dizem ter sido iluminados, terem sido iluminados, porém ainda andam em trevas. Colossenses 3, versículo 1 e 2, Paulo diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Mas isso ninguém quer ouvir. Uma vez que fomos libertos do Egito, que deixamos o cativeiro e saímos do domínio de Faraó, e depois atravessamos o Rio Jordão rumo à conquista da terra prometida, então deixemos todas essas coisas para trás e não desejemos mais as coisas do Egito e do deserto. A graça nos alcançou. Glória a Deus. Portanto, vivamos de agora em diante pela graça, pois seremos alimentados e satisfeitos pela certa e viva esperança que nos aguarda, a saber, a herança em Cristo Jesus. Para podermos alcançar a vitória, é preciso sempre recordar
o quanto o Senhor é bom para aqueles que nele confiam e esperam. E aí? Estamos confiando e esperando? Amém. E por fim, versículo 13 ao 15 diz: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Glória. Glória a Deus. O homem que se apresentou como comandante do exército do Senhor não era nenhum anjo do exército celestial de Deus. Ali era nosso Senhor Jesus Cristo, em uma das suas manifestações pré-encarnação, antes da sua primeira vida. Josué perguntou a nosso Senhor: você é por nós ou por nossos inimigos? Ali não poderia ser nunca, só vale salientar, o anjo do Senhor. Um anjo do Senhor. Porque os anjos do exército de Deus, se alguém se dobrar diante dele adorando, como tem muita gente fazendo culto para anjos, sei não, Jesus, é um bocado de capeta fazendo culto para adorar anjos. Vamos lembrar lá de João, lá em Apocalipse. João disse que chega diante dele um homem, e quando fala com ele, ele se prostra para adorá-lo. Ele diz: levante-se, que eu não sou em nada melhor que você, eu só sou um conservo. Você é servo e eu vim aqui para lhe servir. Porque ele não era Jesus Cristo, ali de fato era um anjo. E aqui estava Jesus. É por isso que ele se prostrou e adorou e não foi recriminado, porque ali era o Filho de Deus. Aí ele pergunta: você é por nós ou por nossos inimigos? Quando nosso Senhor lhe responde que nem uma coisa e nem outra, ele quer dizer: para começar a conversa, Josué, eu sou o Senhor, e eu tenho tudo sob o controle da minha mão. Aqui não tem se eu sou a favor ou se eu sou contra. Quem resolve isso sou eu, não é você. E é claro, é evidente que Jesus quer nos ajudar. É claro e é evidente que Jesus quer beneficiar o seu povo, quer beneficiar aqueles que ele lavou, que ele se sacrificou por ele, que creram no seu nome. Sim, ele quer beneficiar, ele quer abençoar suas vidas. É claro que ele não quer ser, é claro que ele quer ser por nós, melhor dizendo. No entanto, isso não quer dizer que ele venha passar um cheque em branco para que eu e você venhamos fazer o que bem quisermos entender. Pois o Senhor é por nós. A Bíblia diz isso. Ele é por nós. Mas às vezes, para que algo venha favorecer e beneficiar a nós, é preciso que ele seja contra nós. Quando na verdade, quando ele está sendo contra nós, ele está sendo ao nosso favor. Quando nós estamos em rebeldia, quando nós estamos fazendo o que não é para fazer, quando nós estamos pecando contra a sua santidade, quando nós estamos indo de encontro opostamente aos seus decretos, aos seus direitos, à sua vontade, ele se levanta e aí é contra nós. Mas na verdade, Felipe,
Ele está sendo a favor de nós. Porque nós, como cristãos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, o propósito de Deus. Então Josué prostrou-se. Vamos para cá para a gente tocar um louvor? Quem sabe aquele hino, Vencendo Vem Jesus? Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? Temos aqui uma prova indiscutível de que Josué estava, como eu falei agora, diante do Senhor. Porque quando eu falei, se fosse um anjo, ele seria recriminado. O anjo não ia deixar ser adorado, muito diferente de muitos falsos profetas que estão nos cultos, que têm se agradado da adoração do povo. O povo tem adorado homens e não a Deus. E assim devemos ser nós diante do Senhor. Nós devemos querer. Nós devemos querer nos prostrar diante do Senhor. Nós devemos fazer isso, visto que também Ele exige que nós o adoremos. Mas como salvos e remidos do Senhor, nos prostrarmos diante do Senhor deve ser uma vontade que sai aqui de dentro do coração. Um coração que arde em amor e em paixão pelo seu Senhor. Ele exige que nós o adoremos, Ele exige que nós o reverenciemos. Jesus exige respeito. O que falta muito dentro das igrejas, nos templos: reverência e respeito ao Senhor. No momento em que adentramos esse local para cultuarmos a Deus, é somente Deus. Se a gente está orando, estão conversando. Na hora de orar, está o louvor conversando aqui atrás. Na hora de orar, o povo se levanta e vai para o banheiro. Na hora de orar, fica catucando o outro. Na hora da palavra, só a graça. E na hora do louvor, é difícil ver uma igreja compenetrada na letra, no que está cantando, no que está entoando o Senhor. E Josué precisava aprender com Moisés. E Josué aprendeu. Josué aprendeu. Aprendeu como Moisés também aprendeu. Quando o Senhor apresentou-se diante dele, ele aprendeu que o Senhor é santo, que o Senhor é soberano, que o Senhor é supremo. Ele aprendeu que ele deve ouvir o seu Senhor. Como assim ele disse: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Você tem perguntado isso a ele? Quando você abre a Bíblia, tem perguntado isso a ele? Quando você está lendo a Bíblia, você tem perguntado: Senhor, qual mensagem? Quando o culto vai começar: Senhor, qual é a mensagem que tu tens para mim hoje? Eu quero ouvir. Josué aprendeu que ele é Senhor, que ele é santo, que ele é soberano, que ele é supremo. Portanto, sua obra deve ser tratada
obra de Deus deve ser tratada e realizada com seriedade, com zelo e com santidade. Para recebermos a vitória, queridos, para recebermos a vitória, precisamos estar convictos de quanto o Senhor de fato é santo, supremo, de quanto Ele é poderoso. E aí? Amém? Amém. Então tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Josué tirou, e você vai tirar. Olhe para a obra de Deus como algo seríssimo a fazer, gratificante e prazeroso. Aliás, é um privilégio, mas não deve ser feito de toda forma, porque o Deus dessa obra, Ele é santo. O Deus dessa obra, Ele é soberano e é supremo. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus e glória a Jesus. Mensagem boa, né? Glória a Deus. A palavra em